diz agora que Jesus questiona Felipe. Felipe, nós precisamos de alimentar esta multidão. A Bíblia diz agora que os discípulos saem à procura de alguém que pudesse contribuir, fazer algo. Diz a palavra de Deus que André, irmão de Simão Pedro, encontra um jovem. Eu entendo que Jesus questiona Felipe para que ele tomasse conhecimento de que somente um milagre poderia alimentar toda aquela multidão. E eles encontram um moço, um jovem, que tem 5 pães de cevada. Eu acho interessante quando a Bíblia fala a respeito deste moço. Eu acho interessante que ele tem em mãos, que ele tinha algo para apresentar. Quem veio a toda aquela multidão, ele tinha algo nas suas mãos. Há quem diga que este moço ele estava ali vendendo pão. Outros dizem que este moço estava levando na sua mala, na sua lancheira ou na sua mochila este alimento para ele se saciar. Há aqueles que dizem que ele estava já acompanhando o mestre, enfim. Porém ele tinha algo para apresentar a Jesus. O jovem que tinha. Eu acho interessante que ele tinha 5 pães. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus falando a respeito de pão. O pão é usado para o sustento em geral de toda a família. E na época o pão ele era um dos alimentos principais. O pão ele era muito utilizado. A Bíblia diz que quando o jovem, o filho pródigo, note que quando ele lembra que o seu pai, quando ele torna em si, e ele diz, eu preciso de voltar para a casa do meu pai, perceba que ele diz, olha, quantos jornaleiros de meu pai têm pão à vontade, eu aqui pereço de fome. Perceba que o pão ele é um alimento fundamental na mesa de todos na época. Era o alimento principal. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não foi só aqui que houve milagres com pão. Nós vemos que Elias miraculosamente foi alimentado por um corvo. Note que a Bíblia diz que o corvo trazia no seu bico pão e carne. Perceba que Eliseu ele alimenta 100 homens com 20 pães. Eu acho interessante, Deus também no deserto providenciou pão para o povo de Israel, fazendo chover pão do céu. Então perceba a importância do pão. Só que quando eu olho, aliás também vale ressaltar que o pão ele tinha uma importância tão grande que Jesus foi considerado o pão da vida, o alimento necessário, o alimento mais fundamental para o ser humano. Então perceba que o pão ele tem uma importância muito grande. Mas se nós formos observar o pão, ele também representa trabalho, esforço, pão normal. Ele representa trabalho. Porque perceba que quando Deus fala com Adão, Deus diz assim: Adão, com suor você vai comer o seu pão, com o suor do teu rosto você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer por onde? Perceba que Paulo ele estava enfrentando um problema na igreja de Tessalônica, e você
trabalhar, que estavam se escorando em seus irmãos. E olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,12: e a estes porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que com trabalho, com sossego, coma cada um do seu próprio pão. Então perceba que para você adquirir pão, para você ter o pão, para você pôr o pão, digamos assim, na sua mesa, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que suar, você tem que fazer por onde. Aleluia. Eu não sei como este moço, ele conquistou esses pães. Eu não sei te dizer se foi a mãe, se foi o pai. Aleluia. Eu não sei quem foi que deu esses pães a ele, mas ele tinha esses pães para apresentar a Jesus. E o que eu quero aplicar aqui para a nossa vida, perceba, pão representa trabalho, esforço, dedicação, mérito que vem através do esforço. Então observe que ele tem pão para apresentar. E o que nós precisamos hoje é de nos esforçar, é de trabalhar, é de correr atrás, é de fazer por onde, é de arregaçar as mangas, é de correr atrás do prejuízo. Quantos hoje querem trabalhar, mas acordam 3 horas da tarde para entregar currículo? Quantos hoje querem se destacar, ter uma vida abençoada, mas não se esforça, não trabalha? É o que está faltando, principalmente em nosso meio. Pessoas que trabalhem, pessoas que se esforcem, pessoas que arregacem as mangas, pessoas que tão somente não dão palpite, pessoas que tão somente não falam, pessoas tão somente que não apontam, pessoas tão somente que não fazem reunião para detonar o líder, para acabar com o próximo, mas sim pessoas que se unem, arregaçam as mangas e diz: vamos trabalhar, porque a igreja precisa de evangelismo, porque a igreja precisa de campanha de oração, porque a igreja precisa de campanha de jejum, porque a igreja precisa de levantar fundos para a obra. Vamos trabalhar,